Bom dia, e a pérola do dia hoje está em Marcos, capítulo 16, dos versículos 9 ao 14. E agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles, que caminhavam para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda eles creram. Depois ele apareceu aos 11, e estando eles assentados à mesa, os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. Deus ministrou ao meu coração, primeiramente, é o tamanho do amor dele. É um amor imensurável, um amor grande, misericordioso, que ama todos iguais, homens e mulheres. Você vê, com essa passagem de Maria, Deus falou tão forte ao meu coração sobre que não tem diferença para ele, tanto homens quanto mulheres. Ele escolheu ambos para servir a ele, né? Você vê que quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou primeiramente a Maria Madalena, aquela que estava lá, buscando a presença dele. E Jesus resolveu aparecer para uma mulher. Naquela época as mulheres não tinham muita voz, né? E Jesus resolveu quebrar paradigmas e fez mais, e fez além, porque Jesus é aquele que surpreende. Ele não só apareceu a ela, mas ele tinha falado através do anjo que ela deveria dar as boas novas. Vai falar a eles que eu ressuscitei, que eu vivo, vai dizer aos discípulos. E ela foi. Ela foi a primeira pessoa a ver a ressurreição e falar sobre a ressurreição. Ele vive, eu o vi. E sabe o que aconteceu? Os discípulos não creram nela, nem deram crédito para Maria. E aí Jesus envia agora 2 homens para falar ao coração deles, Cristo vive, a promessa se cumpriu. Eles não creram, os discípulos não creram. Quando então você vai ver no Marcos 16, 14, estando eles sentados à mesa, Jesus os repreendeu pela incredulidade e dureza de coração. Jesus os corrigiu. E aí, gente, o que Deus ministra ao meu coração são várias coisas sobre essa passagem, mas eu vou falar apenas um pouquinho, né? A primeira é que Deus, ele ama a todos iguais, homens e mulheres, não há diferença para Jesus. Eu vi que Jesus enviou Maria para falar aos discípulos da ressurreição, para falar as boas novas. Infelizmente, os discípulos estavam incrédulos de duro coração e não creram naquilo que Maria falou. E aí, muitas vezes, nós somos esses discípulos incrédulos, que não cremos, às vezes, quando Deus usa um irmãozinho para falar ao nosso coração. Porque a gente criou um preconceito. Que é isso, Leslie? Eu não tenho um preconceito. Gente, às vezes nós temos um preconceito contra o nosso amigo, o nosso irmão, alguém que está perto da gente, né? Por às vezes a gente conhecer o seu passado, né? Jesus conhecia o passado de Maria e não carimbou ela como a endemoniada. Ele disse, não, ela é evangelista. Eu escolhi ela para dar as boas novas aos discípulos que eu vivo. E muitas vezes a gente, por conhecer o passado do irmão, ou ver que ele errou ali atrás, a gente não valoriza, a gente não dá crédito para o que ele está falando. Jesus ministrou fortemente ao meu coração, não seja, Leslie, esse discípulo religioso, esse discípulo incrédulo e esse discípulo com um duro coração. Isso não me agrada, isso não agrada a Deus. Muitas vezes a gente rejeita, né? A gente não dá crédito àquilo que um irmãozinho fala. Ei, Deus usa até uma jumenta para falar, quanto mais um discípulo que está ali buscando crescer no Senhor. Que em nome de Jesus, eu e você, a gente não seja esse povo duro, de coração, incrédulo. Há uma possibilidade, gente, de um discípulo ser incrédulo. Ele estava se referindo aos discípulos. Quando ele chegou à mesa, os discípulos estavam reunidos. Ele disse, vocês são incrédulos. E a gente às vezes pensa que o incrédulo é só aquelas pessoas que não creem em Deus. Às vezes os discípulos têm momentos de incredulidade e dureza de coração. Que o Senhor me livre e te livre disso. Eu oro todos os dias, Senhor, não deixa o meu coração endurecer. Me livra de mim mesma, me livra do mal. Né? E eu acho
tão lindo e tão tremendo o amor de Deus, a vida de Madalena, né? Ele escolheu ela, aquela que tinha sido endemoniada, para falar aos discípulos que ele vive. Oh, glória! Jesus não carimbou Maria e que eu e você, a gente não venha carimbar, nem ter um preconceito contra os nossos irmãos. Deus pode fazer coisas grandiosas através de nós, mas através deles também. Deus quer usar a todos, Deus ama a todos. E também o que Deus ministrou ao meu coração é que muitas vezes a gente se encontra na posição de Maria Madalena, onde as pessoas não nos dão atenção, não nos dão crédito pelas nossas falhas passadas ou por certos preconceitos que eles têm. Ei, tá tudo bem. Deixa que Deus vai acertar as contas com essa pessoa. Deus disciplina o filho que ama. Jesus foi lá à mesa e falou com todos eles. Tirem essa incredulidade, essa dureza do coração. Eu mandei Maria, eu mandei os dois e vocês não escutaram. Então, assim, Deus mesmo, ele vai fazer com que as coisas aconteçam. A gente não precisa tentar fazer justiça com as próprias mãos, é só descansar nele. Que possamos acreditar no nosso próximo, assim como Jesus acreditou em Maria e acredita em nós. Ele investe em nós, ele falou, Maria, é uma nova vida, agora você é evangelista, vai lá e fala para os discípulos que eu estou vivo, que eu ressuscitei, traga as boas novas, que eu e você, a gente não venha guardar o que o nosso irmão fez de mal, mas que possamos acreditar no nosso próximo e que possamos também perdoar aqueles que não creem em nós, aqueles que não dão crédito ao que falamos, porque Deus vai cuidar de tudo, amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória.